Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nessa oportunidade eu gostaria de compartilhar com você uma preocupação que estou tendo em relação a alguns movimentos que estão ocorrendo no interior de muitas igrejas no Brasil. Não apenas no Brasil, mas em outras partes do mundo, mas o meu foco aqui é em relação ao que acontece especificamente no Brasil. O texto bíblico de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, diz-nos que "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Observe que esse texto ele aponta para os ministérios que existem dentro da igreja, os ministérios que devem servir para a edificação da igreja. Não quero entrar aqui na discussão entre aqueles que defendem a cessação dos dons espirituais, incluindo as questões relacionadas ao ministério profético no tempo da graça, e nem na discussão continuacionista. O meu ponto principal aqui é levantar um questionamento sobre o comportamento de algumas pessoas em relação a esses textos. A esse texto especificamente, e especificamente o versículo de número 11. Atualmente há um número muito grande de pessoas, e cada vez com a frequência cada vez maior, se intitulando profetas. A palavra profeta, lá no seu sentido original, quer dizer aquele que fala antes ou aquele que fala em nome de alguém. Portanto, o profeta é aquele que fala antes de acontecer alguma coisa, e também é aquele que fala, no contexto bíblico, aquele que fala em nome de Deus. No entanto, a minha grande preocupação está relacionada a esse volume muito grande de pessoas que estão se auto-intitulando profetas e estão agindo de modo muito irresponsável no interior das nossas igrejas. E aí segue um alerta importante em relação a essas pessoas e o modo como Deus se dirige a elas. Leiamos o que diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo de número 13, versículo de número 6 até o versículo 9, quando Deus protesta em relação aos falsos profetas, e ele diz: "Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se esperem o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidades e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová." Então veja o posicionamento e a palavra de Deus contra aqueles que falam que Deus falou quando na verdade Deus não falou.
que se colocam como porta-vozes de Deus, mas na verdade estão proferindo mentiras em nome do Senhor. E olha a palavra que o Senhor usa, a palavra que Deus usa, adivinhação. E nós temos visto muitos desses profetas, falsos profetas, que se intitulam portadores de uma palavra de Deus, que nada mais fazem do que adivinhações nos cultos, adivinhações nas reuniões. Isso é muito problemático, porque essas adivinhações são em cima de questões genéricas, ou muitas vezes, como a gente diria, chutômetros. E contra esses, Deus dirige essa palavra. Deus, ele está muito irado com pessoas que estão usando o nome dele para enganar o seu rebanho, para enganar aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, nós precisamos, como cristãos, buscar o discernimento, porque, em primeiro lugar, a maior profecia, a palavra que nunca falha, está aqui nas Escrituras Sagradas. E aqueles que vivem em busca de profetas precisam tomar cuidado para não serem enganados, não por profetas, mas por falsos profetas e adivinhadores. Olha o que a Bíblia diz em 2 Reis, ou melhor, 1 Reis, capítulo 22, quando Acabe ele faz uma aliança com Josafá. E Josafá era um homem temente a Deus e antes deles irem para uma guerra, ele pede para Acabe para consultarem ao Senhor por meio dos profetas. E a Bíblia diz que Acabe chama vários profetas e no versículo 5 disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, ou seja, Acabe, ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então veja que Josafá, diante da multidão de profetas e de uma mesma profecia, de uma mesma mensagem, Josué, ele desconfiou da palavra desses profetas, então ele pede ao rei Acabe para que, se não havia outro profeta por ali, que eles pudessem consultar ao Senhor. Ou seja, Josafá ele teve discernimento de que aquela palavra, aquelas palavras boas, aquelas palavras que massageavam o ego, aquelas palavras que só traziam esperança e coisas boas, todas aquelas palavras careciam de uma base, digamos, espiritual mais sólida. E aí ele pede então para que Acabe chame um outro profeta. E nós vamos ver que no versículo de número 8, o rei de Israel vai dizer a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse:
vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramot-Gileade, a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse, e Acabe fica espantado diante disso, até quantas vezes conjurarei que não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel dispersos, e aqui ele começa uma reprimenda para o comportamento de Acabe em relação ao modo como ele conduzia o povo de Israel. Ele diz, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse o Senhor, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramot-Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. O que esse texto nos revela? Que havia uma multiplicidade de profetas, no entanto, de todo aquele conjunto de profetas, apenas um que falava a verdade. E muitas vezes a verdade, ela dói. Muitas vezes a verdade machuca o nosso ego. Muitas vezes a verdade gera desconforto em nós. Mas a verdade precisa ser dita para correção, para mudança, para transformação, para redirecionamento de rumo e de comportamento. Acabe era um homem ímpio, casado com uma mulher ímpia e que governava o povo de Israel de modo ímpio. Mas, infelizmente, havia profetas bajuladores que massageavam o ego de Acabe, e essa foi a ruína de Acabe. Porque nós vamos ver que depois nessa batalha, Acabe é ferido e morre. Então, nós como cristãos, nós como servos de Deus, precisamos tomar cuidado com essa multidão de profetas que está se levantando em nosso tempo e dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não o disse. Estão adivinhando coisas no interior das nossas igrejas e enganando inúmeras pessoas com a finalidade de ganhar crédito e, em decorrência disso, ganhos financeiros. Estão usando aquilo que é sagrado de modo profano e que desagrada ao Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. Você que é um desses profetas mentirosos, desses profetas que se coloca como porta-voz de Deus e engana as pessoas, engana a mente e o coração das pessoas. Eu quero falar para você, falso profeta. Você dará conta diante de Deus de tudo aquilo que você tem falado em nome do Senhor e não tem se cumprido e muito pelo contrário, tem levado pessoas à ruína, como é o caso de Acabe. Acabe foi para essa batalha confiando de que a mensagem daqueles 400 e poucos profetas era verdadeira, quando na verdade era uma mensagem mentirosa. E em decorrência de uma mensagem mentirosa, Acabe foi à ruína. Você que tem usado a palavra profeta e se auto-intitulado profeta e induzido pessoas ao erro, Deus irá cobrar de ti em algum momento. Então a minha mensagem para você é: arrependa-se enquanto é tempo. E você que vive em busca de profecias,
Tome cuidado, porque haverá momentos em que Deus falará conosco para nos corrigir e nos orientar, mesmo que muitas vezes essa mensagem não nos agrade e nem massageie o nosso ego, porque está nos conduzindo a um redirecionamento, a uma mudança de atitude. Eu quero dizer, nós precisamos ter discernimento para aceitar as correções do Senhor e mudar o nosso caminho. Um forte abraço e que Deus te abençoe.